Olá, boa noite para você. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil tem 760 mil indígenas espalhados em mais de 6 mil aldeias. Hoje nós vamos falar dos cuidados com essa população que abrange mais de 300 etnias no país. Todo o trabalho de atenção à saúde e educação em saúde está sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, comandada por Robson Santos, hoje conosco aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, secretário. Boa noite. Muito obrigada aqui pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, secretário. Olha, a gente começa falando do trabalho do governo federal para levar assistência a essas aldeias, a esses povos, que tem ali cada um a sua peculiaridade, crenças, línguas, hábitos diferentes. Como é que é feito esse trabalho, secretário? Bom, a gente precisa iniciar resgatando um pouquinho da história, né? A história da saúde indígena, ela remonta em 1910, com a criação do Serviço de Proteção Índio, o Marechal Rondon. Depois, em 67, esses cuidados vão para a FUNAI. Em 99, passa a ser responsabilidade da FUNASA, quando então são criados os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DICEI. Em 2010, então, é criada a CESAI e a saúde indígena, então, ela passa a ser responsabilidade do Ministério da Saúde por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Secretário, de 2010 para cá, né? Quais são os desafios da CESAI? O que vocês enfrentam ali diariamente? Primeira coisa é a grande diversidade das etnias, são 305, são 274 línguas. Nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, absolutamente todos. A Amazônia concentra 52% da população indígena, mas nós temos aí estados como Mato Grosso do Sul, que o Amazonas, por exemplo, tem 7 distritos e o maior estado que a gente tem com indígenas é o Mato Grosso do Sul. Mas a Amazônia, quando a gente junta Pará, Roraima, Acre, Rondônia, ela então vai estar com a maioria dessas pessoas. O Nordeste também responde por uma grande quantidade de indígenas. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão e assim sucessivamente. Então, esse é um trabalho que ele tem desafios culturais. Ao mesmo tempo que esses desafios culturais, eles existem, eles também fazem parte e eles são um elo importante nesse trabalho. Então, por exemplo, para desenvolver esse trabalho, a gente não faz só saúde. Lembrando que nós, além de saúde, em termos técnicos, fazemos também a parte de edificações e saneamento. Nós construímos postos de saúde, fazemos manutenção. São mais de 1.200 postos espalhados no Brasil, unidades básicas de saúde indígena. Fazemos a perfuração de poços, qualidade da água, manejo de resíduos sólidos, tratamento do lixo e assim por diante. Agora estamos entrando numa outra área que, embora não seja o nosso escopo, mas a gente viu que é uma necessidade, que é a parte do trato com o animal, principalmente os cachorros. Hoje o cachorro é responsável, ele é hospedeiro da pulga que transmite várias doenças perigosas para as nossas populações. Há uma relação de muito carinho da população indígena com os animais domésticos, principalmente o cachorro. E, infelizmente, o cachorro acaba sendo ali o hospedeiro de vetores que trazem doenças de pele e outras doenças mais graves, né, que acabam afetando a saúde. E quantos profissionais estão envolvidos nesse trabalho que é gigantesco? No Brasil inteiro, nós temos cerca de 20 mil profissionais. 15 mil desses profissionais, eles são profissionais de saúde. E 52% desse efetivo são os próprios indígenas. Então, os indígenas são agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento. Muitos estudaram, se formaram, alguns são médicos, outros enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, a gente conta com o trabalho do indígena. Então, não é um trabalho do não indígena para o indígena, não. É um trabalho feito com o indígena, tanto em termos de mão de obra quanto em termos culturais. Porque, por exemplo, esse trabalho, se a gente não contar com a parceria dos caciques, das lideranças, das comunidades, ele não acontece. Então, talvez seja aí no Brasil e no mundo, porque é um sistema único, né? Tanto o SUS é um sistema único, quanto o SAS e SUS, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, são únicos no mundo. É o único país que dispõe de estruturas governamentais voltadas para uma população específica que é indígena. Então, essa mão de obra, essa culturalidade, eu chamo a atenção ainda para a espiritualidade, né, que os indígenas têm muito forte, uma ligação com a terra muito forte. Então, todos esses aspectos fazem parte do nosso trabalho. Inclusive, eles estão escritos na nossa documentação, nas nossas missões, eles fazem parte da legislação
inclusive. Isso que eu ia falar, secretário, essa capacitação envolve muito, inclusive respeito a essas crenças, tudo, né? Como é que são feitas essas capacitações? Essa relação mútua a gente chama de controle social, né? E essa capacitação, por exemplo, você não tem como impor uma capacitação. De Brasília, eu vou traçar uma capacitação e vou lá e colocar. Não. A gente trabalha em conjunto com o controle social, com o Conselho Distrital de Saúde Indígena, com os conselheiros, para ver as melhores oportunidades e as necessidades. Então, por exemplo, um curso que aconteça ali na região do Rio Grande do Sul vai ser diferente de um curso que aconteça no Amazonas, porque as características físicas, os problemas que existem, o perfil epidemiológico é diferente. Então, essa construção coletiva ela é importante. Mesmo porque, quando a gente tem a construção coletiva, o indígena adere com muito mais facilidade. Ele tem uma aceitação melhor daquilo que está se fazendo. Então, há um investimento grande em capacitação, em educação, né, desses profissionais. Por exemplo, tivemos capacitação para o trato com as crianças, sala de vacina, cuidado com a gestante, desnutrição, combate à malária. Então, são várias ações simultâneas. A Secretaria aí, ela tem, em termos de orçamento direto, cerca de R$1,5 bilhão de reais. Nos últimos 2 anos, a gente teve acréscimo de orçamento, então o orçamento é crescente, porque a população também é crescente. Para você ter uma ideia, quando a CESAI foi criada em 2010, nós tínhamos 650 mil indígenas. Hoje já passamos aí de 760, né? 761 mil, para ser mais exato. É uma população que a maioria é formada por jovens, né, em idade fértil, inclusive, né? Nós temos aí a maioria, e a taxa de fertilidade, né, de natalidade, melhor dizendo, dos indígenas é bem maior do que a dos não indígenas. Então, algumas narrativas falsas de genocídio, coisa do tipo, isso não cabe, isso aí não tem qualquer amparo, isso ficou provado agora recentemente em várias discussões que nós tivemos, mas o que nós temos é uma necessidade de adaptação, nós para com os indígenas e os indígenas para com aqueles não indígenas, para que a gente possa continuar esse processo aí e trabalhar juntos, né? Sim, o senhor falou um pouquinho de vacina, né? Dessa questão que cada região tem sua característica. Eu queria saber 2 coisas. Cada região, quais são as doenças que mais atingem algumas regiões? Qual é o principal que vocês têm que enfrentar? Olha, na verdade, hoje, as doenças que afetam os indígenas estão muito próximas daquelas que afetam os não indígenas. Né? A gente nem trata branco, indígena, nada disso. Sim. É indígena e não indígena. Houve uma mudança na alimentação. Então, hoje, os problemas cardíacos, os problemas relacionados à diabetes, problemas do trato respiratório, problemas ginecológicos, estão praticamente a mesma coisa. Né? Hoje, em termos de idade, eles acompanham a taxa de mortalidade, a idade, a longevidade, eles acompanham o mesmo padrão nosso. E acompanha não só a longevidade, mas também os problemas de saúde. Então, as doenças são comuns, a não ser em áreas da Amazônia, onde a gente tem algumas doenças que em outros lugares não tem. Então, dos 34 distritos nossos, 20 estão em áreas endêmicas de malária. Nós também temos oncocercose, nós temos tracoma, nós temos outras doenças que elas acabam tendo uma prevalência maior na região da Amazônia. Agora, os demais são bastante próximos. A gente falando aí de vacina, como é que foi a aceitação da vacina contra a Covid-19 nas aldeias, nos territórios indígenas? O indígena, ele tem uma boa aceitação em relação às vacinas, né? Também tivemos trabalhos educacionais, cartazes na língua, os agentes indígenas de saúde explicando, fizemos curso para capacitar o pessoal. E do primeiro lote que chegou ao Brasil, né, os indígenas foram os primeiros beneficiados. Quase 1/3 das doses foram enviadas para os indígenas, cerca de 907 mil doses. Logo ali em janeiro, né? Em janeiro, 18 de janeiro, as doses já embarcaram, foram distribuídas. E essas 907 mil doses permitiu a vacinação de primeira e segunda dose de toda a população acima de 18 anos. Passamos de 90% em termos de vacinação. E atingimos esse índice muito antes dos demais estados brasileiros, né, do Brasil como um todo, devido a esse trabalho nosso e também das comunidades. Agora também já foi a vacina para 12 a 17 anos, as doses de reforço. Os indígenas sempre foram prioridade, sempre foram prioridade. E a gente destaca isso não só na vacinação, que é o ponto alto, mas também no trato que nós tivemos. Não faltaram recursos,
foram mais de 100 milhões empregados só no tratamento da Covid, tivemos aumento de cota de combustível, não tivemos restrições de horas-voo, de viaturas, de nada disso. E isso permitiu que a gente, né, é o que eu sempre digo, né, a gente está aí com cerca de 800 óbitos e a gente não relativiza esses óbitos. Ah, morreu pouca gente, jamais. Cada vida é uma perda lamentável, lastimável, perdemos muitos anciões, muitas pessoas importantes na cultura indígena, lembrando que é uma cultura oral, e, enfim, isso não pode ser relativizado. Mas em termos estatísticos, a gente também precisa falar disso, a taxa de letalidade do indígena foi de 1,2, frente a uma média nacional de 2,5, 2,8. Significa que, proporcionalmente, a morte dos indígenas não chegou à metade dos não indígenas. Com certeza. Né? E se você considerar uma população de 761 mil, então, apesar dessas mortes, nós sim tivemos sucesso. E eu divido esse sucesso, não só o trabalho dos nossos profissionais nos 34 distritos, mas também as comunidades. Os caciques apoiaram, assinaram embaixo, ajudaram a fazer o isolamento, né? A cultura foi fundamental, a espiritualidade e a medicina tradicional. Lembrando que esses povos, eles usam ainda muito da medicina tradicional, dos conhecimentos da floresta. Isso faz toda a diferença. Tá certo, secretário. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos. Secretário, vamos falar agora do trabalho da CESAI no distrito Yanomami. O que está sendo feito para combater a malária e a desnutrição infantil naquela região? Bom, como a gente explicou anteriormente, os distritos foram criados em 99. Mas a primeira experiência em termos de como funcionaria um distrito é em 93. E o primeiro distrito foi o distrito Yanomami. Observando os relatos, né, a gente estuda bastante para poder entender, principalmente aquela questão cultural, como se formou. A gente precisa entender a história para poder julgar os fatos de hoje, senão você fica refém, né, daquilo que as pessoas lhe falam. Bom, a gente vai estudar a documentação, nós temos uma documentação bastante farta, e tem um livro que aborda a saúde indígena de 2011 a 2016. Na verdade, ela aborda toda a causa indígena. Se a gente for pegar o livro e for ler, se trocar a data, parece que a gente está falando de hoje. Os problemas do Yanomami, infelizmente, são históricos. Pelo menos 3 décadas. Então, malária, desnutrição, infelizmente, fazem parte disso. Infelizmente, também, muitas pessoas ignoram a história, ignoram que se trata de um problema complexo e traz para o dia de hoje como se hoje a culpa fosse hoje. Hoje que esse problema surgiu. Não, não é assim. Então, os problemas são históricos, os problemas relacionados à malária, os problemas relacionados à desnutrição. Esse governo começou em 2019 e, desde então, mais de 216 milhões de reais é o distrito que mais recebe recurso, tanto para contratos quanto mão de obra. Então, existe um site em que o telespectador pode acessar, que é o saudeindígena.saude.gov.br. Lá existe uma aba chamada Transparência. Nessa aba, você vai ver todos os gastos que foram feitos, relatórios, tudo aquilo que é feito, vídeos onde diversas lideranças apresentam-se falando da situação dele, de como está, agradecendo. Então, é preciso reconhecer que muito precisa ser feito, mas também que muito já foi feito. A gente tem investido na capacitação, não só na disponibilização de recursos, mas também mais insumos, mais medicamentos. É importante destacar também que a população indígena ela está envelhecendo. Hoje, os medicamentos, a cada dia eles mudam, a cada dia se necessita de outros medicamentos. Então, a gente tem uma demanda crescente ali de necessidade. Então, a gente está falando disso, tanto que dos mais de 20 mil profissionais que atuam nesses distritos sanitários especiais indígenas, 800 estão na região Yanomami, né? É um dos distritos que mais tem pessoal para trabalhar. 260 desses profissionais são os próprios indígenas. Há uma proporção um pouco menor que em relação a outros distritos. Há distrito, por exemplo, como o Pernambuco, em que mais de 70% são indígenas. Aí, por uma questão, às vezes, de escolaridade, né? A gente não tem tantos técnicos, tantos enfermeiros, tantos médicos. Então, a gente tem uma proporção menor. Mas é um distrito que ele recebe uma atenção especial. Durante a Covid, nós fizemos, por exemplo, pelo menos 3 missões interministeriais com o Ministério da Defesa. Eu, particularmente, estive nessas missões.
Levamos também organizações não governamentais para fazer ações pontuais. Nós temos uma equipe volante na CESAI e que foi para lá em diversas ocasiões para fazer o reforço de atendimento dos profissionais que estão lá. Então, sempre esteve no foco sempre esteve nos nossos olhares. Lembrando que a questão do Yanomami, ela não é só uma questão de saúde. Lá a presença da FUNAI, de outros ministérios, e que também fazem um trabalho importante, tanto na proteção quanto na distribuição de cestas básicas e outras ações complementares que fazem com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Em termos de estrutura da CESAI, nós temos 37 polos administrativos e 78 unidades básicas de saúde indígena. Nesse momento, nós estamos com um problema em 2 unidades. Por quê? Problemas realmente de segurança para o trabalhador. Não é incomum que pessoas da Venezuela, porque essa é uma população seminômade, é uma população que a fronteira é só um detalhe, ela é um povo que tem um território que circula. Muitas dessas pessoas que vivem em território venezuelano, devido à crise da Venezuela, costumam atravessar para o Brasil em busca de atendimento. E aí acaba que muitas dessas situações, entre aspas, cai no colo do governo brasileiro. Sim. Né? Porque a pessoa chega em busca de ajuda humanitária, a gente ajuda, e muitas vezes somos acusados de uma coisa, por exemplo, situações de desnutrição grave. A pessoa já chega num estado debilitado gravíssimo. O Yanomami, como ele tem essa característica, não são todos, mas uma parcela, de circular, às vezes a nossa equipe tem que descer de um helicóptero, lembrando que 95% da logística desse território é feita por avião ou helicóptero, sendo que mais da metade é de helicóptero. Região muito isolada? Isolada, uma região que tem um clima bastante, que tem muitos ventos, muita mudança, muita chuva, né? Difícil de voar. Difícil acesso, né? Difícil acesso, difícil permanência. O profissional tem que descer e, às vezes, na mata para buscar essa população. Lembrando que, infelizmente ainda, por uma questão cultural, às vezes deixa-se que a criança chegue a um estado muito precário de saúde para buscar ajuda. Uma resistência que a comunidade apresenta? Bom, a gente não pode generalizar, mas muitos apresentam resistência porque são povos ainda que vivem da floresta. Então, por exemplo, acredita-se que a religião possa curar. Claro que a fé cura, né? Claro que a gente não vai discutir a fé. Mas, às vezes, é necessário um cuidado médico. E aí, quando chega-se a determinado ponto, vem buscar o auxílio médico, a gente já está numa situação muito grave. E aí, chegando ao posto de saúde, existe o trabalho de comunicação via rádio, e aí o helicóptero é chamado para retirar essa pessoa e levar para o atendimento. Nesse caso, aí a maioria vai para Boa Vista. E aí a gente precisa dos estados e municípios. Lembrando que essas populações, embora estejam na floresta, elas fazem parte do município. E o tripartite do SUS, a tripartite do SUS, ou seja, governo federal, estado e município, precisa dessa parceria para poder funcionar. Por exemplo, nós não temos hospitais. Se uma pessoa está com problema de pâncreas, por exemplo, ela precisa do atendimento hospitalar que é prestado pelo Estado. Então tem que ter uma sinergia entre esses 3 entes para que a gente preste uma atenção adequada. Uma rede de assistência, né? Secretário, vamos falar das ações de combate à malária especificamente e também de combate à desnutrição infantil. Eu sei que vocês distribuem micronutrientes em pó. Olha, nós autorizamos a compra de alimentação para 78 unidades básicas de saúde indígena, né? Para que o paciente que esteja em tratamento... Porque o que acontece? Quando você toma um remédio de malária, nas primeiras horas, primeiro dia, você já se sente bem. E muitos abandonam o tratamento. Né? E aí volta, e aí ele vai ter febre. Então, uma das formas da gente manter essa pessoa em atendimento é fornecer alimentação. Então, hoje a gente fornece alimentação para as pessoas que estão em tratamento, seja de malária ou qualquer outra. Em termos de desnutrição, além da alimentação, a gente também, pelo programa chamado NutriSUS, tem distribuído nutrientes especiais que são acrescentados à alimentação da criança, principalmente de 0 a 60 meses, para reforçar, impedir a desnutrição. Em termos de malária, a gente tem trabalhado não só com campanhas educativas, mas também borrifações das chaponas, que é o nome que se dá àquelas grandes casas, distribuição de mosquiteiros impregnados de veneno para impedir matar o mosquito ali, impedir que durante a noite a pessoa seja picada. E a busca ativa com testagem em massa, né, dessas pessoas para verificar
Agora, como está no ambiente de floresta, a malária você pode pegar várias vezes, né? Então, você tem aí um problema das doenças que vêm da floresta, você tem problemas culturais, você tem problemas de travessia de fronteira com países, né, que estão aqui ao nosso lado e que passam por problemas. E a gente tem tentado resolver, não só com a questão do investimento, mas também com os profissionais e ações em reforço a esse distrito. Ou seja, secretária, são desafios que vêm de anos, né? Anos. A gente precisa, vou repetir, a gente precisa entender a história, porque senão a gente fica vítima da fotografia do momento. Total consciência, tranquila, de que a gente tem feito tudo para melhorar, né? Tudo para acertar. Lembrando que, no caso, a autoridade sanitária e o ordenador de despesa, ou seja, o responsável coordenador, cada um desses distritos possui um coordenador, um servidor que está lá e que é o responsável geral por todos os aspectos. Tá certo. Secretário, alguma mensagem? O que o senhor gostaria de deixar aqui nessa sua visita ao Brasil em Pauta hoje? Olha, deixar o convite para que as pessoas acessem o site saudeindígena.saude.gov.br e que também acessem lá o nosso Instagram, que é o cesai.ms, e lá a gente vai poder ver os fatos, né? A população indígena ela é muito crítica. Se fosse mentira, vocês estariam ouvindo os indígenas reclamando alto. Hoje, muitas pessoas que a maioria mora em cidade se apossam da voz das comunidades e passam muitas vezes uma imagem errada do trabalho que vem sendo feito. Então, eu acho que a população, acessando esses meios, elas vão poder ver a verdade dos fatos. Obrigado. Tá certo. Secretário, olha, muito obrigada por estar aqui conosco no Brasil em Pauta. Foi um prazer recebê-lo. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Olha, o Brasil em Pauta recebeu então hoje o secretário especial de Saúde Indígena, Robson Santos. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até a próxima.